Oi, gente, aqui quem fala é Regina Heringer e este é o canal Te Conto um pouco de tudo. Hoje é dia de Terça Mistério. Hoje nós vamos falar sobre o caso Gregory Villemin. Quase 4 décadas do mistério na França. O polêmico caso de Gregory Villemin. De 1984 para os dias atuais, 6 familiares foram acusados ou detidos. Um magistrado responsável pelo caso se suicidou e outro fala de erros judiciais. No dia 16 de outubro de 1984, Christine Villemin olhou pela janela e descobriu que seu filho de 4 anos, Gregory, não estava mais brincando no jardim na frente da casa. Ela denunciou seu desaparecimento para a delegacia. Apenas meia hora depois, o tio do menino disse que recebeu uma ligação anônima alegando que o corpo do menino havia sido jogado no rio Vologne. Policiais iniciaram buscas no local e o pior se confirmou. Depois que a noite caiu, eles encontraram o corpo da criança no rio local, com as mãos e os pés amarrados e um chapéu cobrindo o rosto. Porém, o mais estranho é que não foi a primeira vez que a família Villemin recebeu mensagens anônimas. Durante anos, os pais de Gregory, Jean-Marie e Christine Villemin, assim como seus avós paternos, Albert e Monique Villemin, se depararam tanto com telefonemas quanto cartas anônimas de um homem misterioso que jurava vingança contra Jean-Marie, pai de Gregory. O mistério. A família, no entanto, não sabia dizer por que exatamente aconteceria a vingança. O que deixa a história realmente sombria é que no dia seguinte da morte da criança de 4 anos, os pais do menino receberam uma última carta sem remetente, que dizia apenas, entre aspas, "Eu me vinguei". A mídia francesa deu repercussão ao caso na época, chamando o autor desconhecido da carta de Le Corbeau, ou O Corvo. A investigação para tentar encontrar o Corvo, no entanto, continua infrutífera até os dias atuais. Os acusados. Já em novembro daquele ano ocorreria a primeira prisão decorrente do assassinato de Gregory. O acusado não era ninguém menos do que o primo do pai do garoto, um homem chamado Bernard Laroche. A pessoa a incriminar Laroche havia sido Muriel Bolet, sua própria cunhada. Aparentemente, uma análise de caligrafia posterior, comparando com as cartas anônimas, teria ajudado a confirmar as suspeitas. No entanto, a primeira reviravolta da investigação veio quando Bolet retirou seu depoimento, alguns meses depois, mudando sua versão da história e dizendo que, na verdade, havia sido coagida pela polícia a acusar Laroche. Uma curiosidade é que em 2018, Bolet viria a publicar um livro chamado Breaking the Silence, Quebrando o Silêncio, em tradução livre, em que conta mais sobre o seu envolvimento com o caso Gregory, ainda mantendo a narrativa da coação. O pai do garoto, Jean-Marie, no entanto, já estava convencido de que Laroche era o assassino do seu filho. Tomado pela fúria, ele baleou o primo quando o mesmo estava saindo para trabalhar. Depois disso, o pai de Gregory acabou sentenciado a 5 anos de prisão pelo assassinato. Um pouco depois, a mãe do menino, Christine, foi acusada pela morte do próprio filho, supostamente porque teria sido identificada como a autora das cartas. Embora estivesse grávida na época, ela entrou em greve de fome durante 11 dias. Eventualmente, Christine Villemin foi inocentada, porém isso aconteceu apenas 8 anos depois. Desenrolares recentes. O caso já foi reaberto 3 vezes desde então, em 2000, 2008 e 2017. Nessa primeira data foram realizadas análises de DNA que, no entanto, retornaram com resultados inconclusivos. Em 2008, mais itens foram analisados, porém novamente sem resultados.
Foi em 2017 que o caso do assassinato de Gregory voltou à mídia diante das novas evidências, que, no entanto, não foram divulgadas. O que de fato foi divulgado foi a prisão de 3 familiares do menino, uma tia-avó e um tio-avô. Muriel Bollet também foi detida por 36 dias. Com os investigadores acreditando que ela só retirou seu depoimento em 1984 por conta das pressões familiares. Um mês depois, o magistrado que foi responsável pelo caso em seu início, Jean-Michel Lambert, foi encontrado morto com uma sacola de plástico em sua cabeça. Ele já havia dito em entrevista que cometera erros na conduta do caso Gregory, até por ter sido o primeiro em sua carreira como juiz, e também que a investigação inconclusiva sobre a morte do garoto o havia perseguido durante toda a sua vida. Por conta da ausência de sinais de violência no local, Jean-Michel foi encontrado e acredita-se que tenha sido um suicídio. O magistrado teria sido substituído em 1987 por outro juiz chamado Maurice Simon, que criticou duramente o trabalho do primeiro juiz. Abre aspas, estou em meio a um erro judicial em todo o seu horror, fecha aspas, teria escrito ele sobre as acusações contra a mãe de Gregory Villemin, segundo divulgou o canal francês de notícia BFM TV. Simon teria ainda dito em suas anotações pessoais que Lambert tinha algum tipo de, entre aspas, desordem intelectual. E a morte de Gregory continua sem respostas, com todo o seu mistério em cartas anônimas, vinganças, intrigas familiares e erros judiciais. Há quase 4 décadas e o caso ainda prossegue sendo um mistério criminal. Justamente por causar tanto espanto, o caso do assassinato do menino francês virou inclusive inspiração para uma série documental de 3 capítulos na Netflix, chamada simplesmente, entre aspas, Gregory. Bom, e esse foi o mistério de hoje. Eu espero que você tenha gostado da nossa narração. Eu sou Regina Heringer, o canal Te Conto um pouco de tudo. Se você quer nos ajudar, inscreva-se, comente, curta, compartilhe para que o canal ganhe engajamento. Agora, se você quiser ajudar de uma forma diferente, apoiando, doando qualquer quantia para a melhoria do canal, você pode usar o nosso Pix, que é e-mail, e fica afixado no corpo de cada vídeo que postamos. Se preferir, você pode apontar a câmera do seu celular para o nosso QR Code, que aparece sempre na primeira e na última imagem do vídeo. Como eu sempre digo, vou ficando por aqui, mas volto na próxima playlist. Até lá!